Boa tarde, tudo bem, turminha? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar com o nosso livro de História. Não vamos utilizar caderninho, vamos utilizar somente o livro. As seguintes páginas que a tia colocou. Vamos iniciar com a página 73. Vamos até a página 77 e depois a página 78 até a página 81. Então, nós vamos ver agora Casas Têm História, na página 73. Nós vamos iniciar essa página 73. Então, assim como as pessoas, né? As casas também têm história e por isso precisam ser preservadas. Então, nós temos aí imagens nessa página 73. Vamos iniciar aí, que tem duas palavrinhas para vocês visualizarem o que significa, né? Que temos uma palavrinha aí, uma vila operária, né? Destinada a quem? Aos trabalhadores. E temos aí também uma outra palavrinha no segundo parágrafo, que é da indústria têxtil, que é o quê? Indústria de tecidos, ok? Então, vamos lá. Aí, nessa primeira página de vocês, na página 73, no primeiro parágrafo, está dizendo que no início dos anos de 1900, muitas indústrias estavam começando a se instalar no Brasil para facilitar a ida dos trabalhadores às fábricas. Foi criada a primeira vila que a tia falou, a Vila Operária, que foi destinada aos trabalhadores, na cidade de São Paulo. A Vila Maria Zélia. Ela foi inaugurada em 1917. E aí, no segundo parágrafo, está dizendo que essa vila de casas foi construída para abrigar os trabalhadores das indústrias de tecido, que a tia explicou aí. Olha, possuía 221 residências. Igrejas, escolas, consultórios e comércios. Tinham açougues, farmácias e entre outros. Temos aí as gravuras que deu aí para vocês estarem visualizando. Olha, a Vila Maria Zélia tem a primeira gravura e a vista de casas da Vila Maria Zélia. As figuras bem antigas. Atualmente, poucas casas ainda se mantêm como eram no passado. A grande maioria delas já mudou bastante e os moradores não são mais os trabalhadores de indústria. Vocês podem observar que as casas, muitas já mudaram, mas temos ainda casas antigas, casas preservadas. Na página 74 e 75, 76 e 77. Essas páginas nós vamos fazer as tarefas. Na página 74, está dizendo assim no número 1, na sua opinião. Então, em sua opinião, é importante preservar construções como as da Vila Maria Zélia, que a tia acabou de falar? Por quê? Então, você vai estar conversando com os responsáveis, quem está te auxiliando, né? Vocês vão estar conversando. Depois, leia um trecho do depoimento de Dona Regina, uma senhora que mora na Vila Maria Zélia. Está aí, ó, no livro de vocês. Desde que ela era bebê. Vocês vão ler aí o depoimento e depois vocês vão, depois de ler o depoimento, é possível imaginar como era a vila na infância da Dona Regina? Né? Ela contando,
É possível imaginar? Aí vocês vão dizer sim, né? Explicar o que a dona Regina falou no seu depoimento. No número 2 é uma resposta pessoal. Por quê? Você vai falar sobre o lugar onde você mora. Então, no lugar onde você mora, há alguma construção antiga? Tem alguma construção que permaneceu, que ninguém fez nenhuma reforma, uma casa? Ah, tia, tem uma casa que as janelas, às vezes as mães até reformam, mas as janelas ainda são aquelas antigas, né? Reformou a casa, mas não trocou as janelas, né? Na casa da minha avó, ela reformou a casa, mas a janela dos fundos continua uma janela de madeira muito antiga, que não foi reformada. Então, aí perguntando, no lugar onde você mora, há alguma construção antiga? Qual? Aí você vai, explica. Se não tiver, não precisa responder, né? Se tiver alguma construção antiga, você escreve, tem, a casa é feita, né? A janela, e você coloca o que tem nessa casa de construção antiga. No número 3, desculpa. Sua casa também tem uma história. Faça as perguntas a seguir a uma pessoa mais velha de sua família que more com você e registre as respostas. Então, essa questão número 3, você tem que chamar a mamãe, o papai, algum responsável. Porque na letra A, todas as respostas aí, A, B e C. Todas essas respostas, vocês vão ter que consultar o responsável para estar te ajudando. Olha, quando nossa casa foi construída? Quem a construiu? Então, pergunte a mamãe ou o papai, ou então espere a mamãe chegar do serviço, deixa essa em branca para responder depois. Letra B. Como nossa casa era na época em que foi construída e como está hoje? Então, a sua casa, como que ela era, como ela está, né? Cite as mudanças. Então, você vai colocar aí. Ah, foi pintada, minha mãe trocou o azulejo, minha mãe trocou as janelas, né? Você vai citar aí os exemplos do que foi modificado na sua casa. E na letra C, a intenção de modificá-la, por quê? Então, vai utilizar aí a ajuda do seu responsável. Conte a história de sua casa ao professor e aos colegas, né? Não podemos fazer isso no momento, então vamos deixar para fazer no momento, quando voltarmos às aulas, né? Agora, no momento, não tem como contar essa história. Número 4. Entreviste um de seus avós ou uma pessoa mais velha. Então, pode ser uma pessoa mais velha, para descobrir como era a casa onde moravam na época em que eles eram crianças e como é atualmente. Então, faça as perguntas a seguir. Também são respostas pessoais, você tem que estar consultando um responsável, né? A vovó, o vovô, para responder. Letra A. A letra A e a letra B, as duas são respostas pessoais. Como era a casa em que você morava? Espaço, número de cômodos, móveis, tamanho dos móveis. Quando era criança? Quando você era criança. Na letra B, você mora na mesma casa até hoje? Caso more, que mudanças foram feitas nela? Então, todas essas questões aí vocês vão estar precisando de um responsável para responder. Letra C. Como era a moradia a maioria das casas na época em que você era criança? Quando você era criança, como eram as casas? E a letra D, em sua opinião, o que mudou em seu jeito de morar? Então, também é uma resposta pessoal. Leia sua entrevista aos colegas e ao professor.
né? Então, também não é possível realizar no momento. Número 5, nós temos aí a moradia. Nós temos a figura das moradias na página 76 e na página 77. A moradia é uma necessidade básica, né? Nós temos que ter uma casa num bom estado, num lugar, né, seguro para morar. Então, é uma necessidade básica. Por isso, é considerada um direito. Todos nós, seres humanos, temos direito de morar num lugar seguro. Então, vamos observar essas fotografias aí, olha. Temos a primeira fotografia, moradias precárias em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Olha essas moradias. Vamos observar aí, olha, na página 77. Moradias precárias às margens da rodovia que liga os estados de Rondônia e do Acre. Olha essas moradias, né? Podendo até cair a qualquer momento. Olha aí o barro, né? Vamos aqui observar. Pessoa em situação de rua, dormindo em frente à igreja. Olha, a igreja de São Gonçalo do Porto, em Cuiabá. Olha aí um ser humano dormindo aí na porta da igreja. Nem moradia tem, não é mesmo? Então vamos refletir, aí no livro está dizendo, reflita sobre as situações em que as fotografias retratam e responda. O direito dessas pessoas está sendo respeitado? O que vocês acham? Converse isso com os colegas e o professor. Então, você pode estar conversando com a sua mãe, né? Essas pessoas estão tendo direito? Olha as moradias. Uma está numa ribanceira, no morro, o outro ser humano dormindo na porta da igreja, nem uma casa, nem um lar ele tem. Então, vamos refletir sobre essas situações. No número 6, em sua opinião, de que forma pode ser resolvido o problema da falta de moradia? Então, você vai, para responder essa questão, forme dupla, né, com seu colega. São atividades que deviam ser feitas aonde? Em sala de aula. Então, vocês vão apenas refletir e pensar no que pode ser feito para resolver. Recortem imagens de jornais e revistas que ilustrem a opinião de vocês. Essa questão aí vocês não precisam realizar, não. Vocês vão somente refletir, pensar no que pode fazer para melhorar. Então, vamos agora seguir aqui. Preservando a história, páginas 78 a 81. Então, na página 78, diz que as moradias, assim como outras construções, contam histórias. Então, quando você olha um prédio antigo, assim como aqui está na imagem, né? Tem duas imagens, eles têm uma história. Aquela imagem ali tem uma história, uma construção antiga. Ela simboliza alguma coisa daquela época no momento. Então, veja abaixo, olha, um antigo casarão na cidade de São Luís, no Maranhão. Então, vocês vão observar, olha, o casarão, ele é todo revestido em azulejos. Muito antigo, ó, azulejos portugueses. Agora, veja na fotografia ao lado, olha, uma construção na cidade de Lisboa, em Portugal. Nessa imagem aqui. A fachada coberta de azulejos também é típica das construções portuguesas. Então, a cidade de São Luís, no Maranhão, preserva muitos desses casarões construídos por colonizadores portugueses. Então, eles preservam esses prédios, né, que tem uma história a contar
de cada detalhe, cada construção feita aqui na imagem. Além da beleza, o revestimento em azulejos nas fachadas era usado para amenizar o calor e evitar a umidade do mar. Temos aí, falando agora na página 79, sobre patrimônio histórico, né? As obras, as casas antigas. O centro histórico da cidade de São Luís é considerado patrimônio mundial da humanidade. Você sabe o que isso significa? Significa que essas construções são muito importantes para a humanidade, pois são um registro da história daquele lugar. Então, as construções antigas que se tornam patrimônio histórico daquele lugar. Por isso, elas são preservadas e protegidas por autoridades governamentais. Nós não podemos, ninguém pode mexer, ninguém pode derrubar, aquilo ali é um patrimônio histórico. Às vezes, as construções consideradas muito importantes para a história são transformadas em museus, que nós conhecemos, né? Já ouvimos falar e alguns até já visitaram os museus. A antiga casa de veraneio do Dom Pedro II, o imperador do Brasil, por exemplo, foi transformada no Museu Imperial de Petrópolis. Sua construção, iniciada em 1845, deu origem à cidade de Petrópolis, olha, no Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o patrimônio histórico. Temos aí duas imagens. Vista externa do Museu Imperial de Petrópolis, olha que lindo, na cidade de Petrópolis, que fica no estado do Rio de Janeiro. E temos aí embaixo detalhe da sala de música e baile do antigo palacete do Museu Imperial. Olha, de Petrópolis também. Na página 80, nós temos aí duas imagens. Olha, podem ser considerados patrimônios da humanidade, construções, lugares, objetos e ambientes naturais. A cidade de Olinda, em Pernambuco, por exemplo, é considerada patrimônio cultural e histórico. Ó, nós temos aí as imagens. A Serra da Capivara, no Piauí, é um exemplo de patrimônio natural. Aí nós temos umas notícias que vocês podem estar lendo, né? São as curiosidades, saiba mais. E vamos finalizar nessa página 81 com o número 1 e o número 2. A tia vai explicar o que vocês vão fazer nesse número 2. No número 1, vocês vão observar a imagem e responder as questões. Então, essa construção é antiga ou atual? Olhem bem. Por quê? Então, vocês têm que perceber aí, né, o que tem aí, se ela é antiga ou atual. Na letra B, converse com os colegas e o professor, né? Como você imagina que eram as pessoas que viveram nessa casa e a rotina delas. Essa letra B não vamos fazer nesse momento. E o número 2, vocês vão fazer da seguinte forma que a tia vai pedir. Aí está dizendo para pesquisar, né, em grupo, só que não é isso que vocês vão fazer. Pesquisar em grupos, livros, jornais, revistas, uma construção ou um lugar no Brasil considerado patrimônio histórico ou cultural. Depois, produzam um cartaz com imagens e as seguintes informações: data de construção, endereço e importância histórica. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar apenas uma imagem
Se nós temos, né, a tia falou que temos imagens, sim, de patrimônio histórico, vocês vão estar pesquisando essa imagem, vão colar numa folhinha e vão colocar no nosso grupo a imagem, uma imagem só. Aqui no livro diz, produzam um cartaz com imagens, né? Mas vocês não vão pesquisar imagens. A tia vai pedir uma somente. Então, vocês vão procurar uma imagem considerada patrimônio histórico. Vão colar numa folhinha, né? E vão responder aqui embaixo. Essa imagem que você pesquisou, a data da construção, se você conseguir na sua pesquisa, endereço e importância histórica. E vão estar postando no grupo. Então, vocês não vão responder nada aqui no livro. Tia, achei minha imagem. Achei uma imagem do patrimônio histórico. Você conseguiu o endereço? Então, escreva embaixo. Importância histórica ou cultural que essa imagem que você conseguiu, qual é a importância histórica que essa imagem tem? Vai estar postando no nosso grupo. Todos os alunos vão fazer essa pesquisa. Tudo bem? Só que não vai ser uma pesquisa com várias figuras, como está pedindo, nem em grupo. Vai ser uma pesquisa, cada um vai fazer a sua pesquisa em casa, individual, vai pesquisar uma figura apenas de um patrimônio histórico, vai colar numa folhinha e vai responder aqui data de construção, endereço e importância e vai postar no nosso grupo. Entenderam? Então, finalizamos a nossa aula de hoje com essa página 81. Finalizamos a nossa aula de história. A tia está esperando as imagens da sua pesquisa. Um beijo e boa tarde.